Boa tarde, meninos. Então, vamos dar continuidade à nossa aula de endossimbiose. Então, a gente falou sobre o processo de endossimbiose na última aula, dando continuidade, né, o processo de endossimbiogênese. Então, como é que surgiram os vegetais e qual o grupo basal na escala evolutiva? Como surgiram as algas, que foi o primeiro grupo que surgiu, né, que apresentam tanto mitocôndrias como cloroplastos. Como é que isso surgiu? Então, a partir do processo de endossimbiogênese, então, um organismo procarionte foi englobado por um organismo maior, mais complexo, não pode ser um eucarionte, ou mesmo um outro procarionte maior, tá? Englobou essa cianobactéria, né? Que já vinha com um material genético, que já vinha com cloroplastos, né? E mitocôndrias. Então, foi incorporado dentro do eucarionte e a partir daí houve a transferência, então, lateral dos genes, né, ao núcleo do hospedeiro. Houveram perdas de genes, né, ou redução do genoma, de acordo com essa perda de genes, e a organela foi integrada, né, geneticamente ao hospedeiro, né? Então, esse foi o processo de endossimbiogênese. E aí, a partir daí, a gente tem endossimbiogênese ou endossimbiose primária e secundária, né? A primária é quando eu tenho um organismo maior e mais complexo que engloba uma cianobactéria, um procarionte, e a partir daí eu tenho duas membranas, né, desse procarionte, dessa cianobactéria, com peptinoglicano, mais a clorofila A e mais um pigmento acessório chamado de ficobilina, tá? Englobou e deu origem a 3 grupos. O primeiro grupo das glaucófitas, que são algas que não têm pigmento, o outro grupo das algas verdes e o outro grupo das algas vermelhas, tá? Então, os plastos primários, neste caso, destes grupos, desses 3 grupos formados na endossimbiose primária, possuem 2 membranas, a membrana deles e a membrana do hospedeiro. Então, o que explicaria as algas que apresentam, então, 3 membranas do cloroplasto? Aí eu estou falando da endossimbiose secundária. Então, são plastos que são rodeados por 3 ou 4 membranas, né, de origem secundária. Então, eu tenho cianobactérias que foram englobadas primariamente e depois formaram esses grupos das glaucófitas, das algas verdes e das algas vermelhas, e esses grupos foram englobados novamente numa endossimbiose secundária e deram origem aos grupos das criptófitas, das apitófitas, das dinófitas, das cloraracnófitas e das euglenófitas, tá? Todos esses grupos nós vamos estudar as suas características, as suas formas de reprodução, os seus pigmentos acessórios, pigmentos de reserva de cada um desses grupos. Então, o que eu oriento vocês a irem fazendo, né? Eu orientava sempre os meus alunos presencialmente e agora vocês já podem ir fazendo também. Primeira coisa, vocês construam uma tabela e nessa tabela vocês vão colocar todas as características que eu vou falar para vocês nessa primeira aula de cianobactéria. Então, cada característica vocês vão colocando em uma coluna e vão formando. Então, cianófita, o primeiro grupo que a gente vai estudar são das cianobactérias. Aí você vai preenchendo essas colunas das características dela. Por que eu falo isso? Porque quando a gente vai estudar muitos grupos, a gente vai estudar mais de 9 grupos de algas, quando chegar lá para o 9º, você já esqueceu. Você já deve estar esquecendo todas as características dos outros grupos. Quem é o quê, quem produz o quê, quem é o pigmento de quem, né, de que forma que reproduz e tal. Então, uma maneira de você não esquecer é você ir construindo uma tabela com as características de cada um dos grupos. Entenderam? Bom, voltando então à endossimbiose secundária, que deu origem então às euglenófitas, heterocontófitas, que eu vou falar quem são, os dinófitas, eles tinham, né, membranas da cianobactéria, tinham membranas plasmáticas do hospedeiro e tinha a membrana do fagossoma, né, porque foi uma fagocitose, né?
Um englobamento é uma fagocitose, é quando ele se alimenta de outro organismo. Então, e a membrana do fagossoma. Então, eu tenho aí 3 membranas, não é isso? Então, eu tenho uma endossimbiose secundária, que foi essa endossimbiose secundária que aconteceu aqui. Tá ok? Bom, aqui eu tenho a primeira endossimbiose. Quando ocorreu a primeira endossimbiose, aqui estão as duas endossimbioses. A primária na parte de cima e a secundária na parte de baixo. A primária, ela deu origem, né? A algas vermelhas, verdes e as glaucófitas. As algas vermelhas, por sua vez, elas deram origem, né? A esses grupos todos que vocês estão vendo aqui, deram origem às criptófitas, apitófitas, heterocontófitas, ciliados, apicomplexas e dinoflagelados. Vejam que ciliados e apicomplexos nós não tratamos nesse aqui, porque não são considerados algas, tá? Embora estejam todos nesse mesmo grupo. Eles são vistos, por exemplo, apicomplexo é o que causa toxoplasmose, então é o Toxoplasma gondii, que vocês vão estudar lá com o professor Diego, em parasitologia, tá certo? E dinoflagelado a gente estuda aqui, porque é considerado uma alga. E as algas verdes, elas deram origem às euglenófitas e às clororacnófitas, tá? A endossimbiose primária, eu tenho 2 membranas, enquanto que a endossimbiose secundária, eu tenho de 3 a 4 membranas e uma linhagem verde, tá? Nessa linhagem verde, que vem das algas verdes, que chama-se clorófitas, que vem delas, essa linhagem verde, ela possui clorofila A e B, tá? Não só clorofila A e não só clorofila B. Clorofila A e B, nessa linhagem. E nós temos essa linhagem dos dinoflagelados, eles não possuem clorofila nem A nem B. Eles possuem uma outra clorofila chamada clorofila C, tá? E esse grupo marrom, que são as apitófitas e os heterocontófitas, eles possuem fucoxantina, que é um pigmento que dá cor marrom às algas. Então, é a formação das algas marrons, que vem por aqui, na endossimbiose secundária. Então, as primeiras algas que se formaram foram as vermelhas, verdes e glaucófitas, que eram as que não possuem nenhum tipo de pigmento. Glauco vem de transparente, tá? Então, ela não tem pigmento. E numa segunda etapa, com a endossimbiose secundária, nós tivemos esses outros grupos que todos eles nós vamos estudar, com exceção dos ciliados e dos apicomplexos, que eu já falei para vocês. De onde surgiram os vegetais superiores? Se vocês observarem aqui atrás, eu tenho um ancestral comum, cianobactéria. Olha lá em endossimbiose primária. Eu tenho um ancestral comum, que é uma cianobactéria, tá? E que deu origem às algas verdes, vejam lá, e vermelhas. Então, vejam que as algas verdes, provavelmente, né, deram origem às plantas terrestres. Vejam que é a mesma continuação. Tá certo? E todas elas vindo de um ancestral comum. Então, de uma ramificação das algas verdes, eu tive as algas vermelhas que foram formadas. Do mesmo ramo. Numa época um pouco mais cedo do que as algas verdes. Ok? Então, da onde surgiram os vegetais superiores? Então, todos eles vieram de um ancestral comum chamado de cianobactéria ou divisão cianófita. Então, nessas cianobactérias ou nas cianófitas, nós vamos estudar morfologia delas, né, o formato que elas possuem, diversidade e uso econômico, principalmente com relação aos problemas que elas podem causar. Como características gerais, então,
Características gerais, vocês já vão colocar essas características gerais na tabela de vocês. Tá? Um único grupo de algas procarióticas, origem aproximadamente 2,5 bilhões de anos atrás, elas se originaram. Provavelmente foram os primeiros grupos que apareceram, fotossintetizantes que liberaram oxigênio para a Terra, para a atmosfera. Essa é a estrutura celular dessas cianobactérias. Vejam que elas possuem um procarionte, né? Aqui é um proclóron e do lado um proclorotrix, tá? É um procarionte, portanto não tem um núcleo definido, mas tem um nucleóide, né? Tem aqui, se vocês observarem o DNA, ele está disperso no citoplasma celular, né? Os tilacoides, a parede, né? A parede de peptinoglicano, carboxissomos, ambos têm carboxissomos, tá? Ambos, o DNA está disperso no citoplasma, tá? E possuem ribossomo 70S, tanto um como o outro, né? Ambas procariontes, tá certo? Organismos que não possuem a membrana nuclear. Então, quando eu falo de cianobactéria, eu falo de estruturas especializadas. Não é à toa que elas estão vivendo até hoje na Terra e com grande sucesso reprodutivo. Como é que elas conseguiram, ao longo da evolução, se manter vivas, né, com todos os processos que a Terra passou, né? Porque a Terra esfriou, a Terra esquentou, como eu já falei para vocês, nós passamos por vários processos, né? Glaciação, aquecimento global. Então a Terra ela já esquentou muito, já virou gelo, né? E essas cianobactérias conseguem sobreviver desde aquela época até hoje, causando problemas, inclusive, né? Então, elas possuem algumas células que são especializadas, elas têm algumas estruturas, como eu falei para vocês, o meio faz uma pressão sobre o organismo que faz com que aquele organismo ele desenvolva algumas estruturas que possibilitam que eles continuem vivendo num ambiente, mesmo quando ele não está favorável. É bem o caso das cianobactérias. São bactérias, né, no sistema de 5 reinos são protistas, porém fazem fotossíntese. Por isso são chamados de algas. Então elas fazem parte do fitoplâncton. Essas cianobactérias, elas possuem duas estruturas, duas células diferenciadas. Quando você olha no microscópio, como você está vendo aí essa foto de micrografia, você consegue perceber que existe uma sequência de células iguais e depois elas possuem células diferentes. Uma no meio bem redondinha, com duas grandes, como se fossem células que estivessem ali tomando conta, protegendo aquela célula menor. E elas são muito diferentes na sua estrutura das outras células que formam como se fosse um colar de contas, né? Então, essas estruturas especializadas, entre outras que a gente vai ver, é que possibilitam que elas existam até hoje. Então, entre essas estruturas estão os heterócitos e os acinetos. E essas duas estruturas, elas funcionam como fixação de nitrogênio. E por que é importante a fixação de nitrogênio, né? O heterócito, fixação de nitrogênio, e o acineto, ele possui paredes espessas, né, que são resistentes à dessecação e às temperaturas extremas, e também servem como estoque de nitrogênio e ocorre nos organismos que possuem heterócitos. Então, onde tem heterócitos, tem o acineto, né? E além dele ter a característica igual do heterócito de estocar nitrogênio, ele também faz com que essas cianobactérias, se elas estiverem num ambiente que não está propício para que elas se reproduzam, elas não morrem. Se o ambiente estiver com uma temperatura extrema, muito quente ou muito frio, como a gente acabou de falar que a Terra enfrentou essas temperaturas extremas, eles conseguem sobreviver por conta dessas estruturas. A reprodução desse grupo é assexuada, toda bactéria tem uma reprodução assexuada, a reprodução é muito simples, né? Uma divisão celular simples, vocês podem observar aí uma célula
vai se dividindo, se subdividindo e vão dando outras. A divisão é rápida, né? E muito simples. Quais são os pigmentos que compõem essas cianobactérias, né? Cianobactéria, antigamente elas eram chamadas de cianófitas, né? Que é uma cor azulada. Na verdade, quando a gente olha na água e a gente vê locais onde você tem um acúmulo de cianobactéria, é possível ver não a cianobactéria em si, mas quando elas estão em grande quantidade, elas formam como uma nata, que eu vou mostrar uma foto para vocês, que fica como um lodo na água, esverdeado. Então, elas têm uma coloração que não é um verde totalmente, é meio azulado, por isso que elas sempre foram chamadas antigamente elas eram chamadas de cianobactérias, né? Não, de cianófitas, né? Acho que era uma coisa assim. Agora, algas azuis, desculpa. Elas antigamente eram chamadas de algas azuis. Hoje que ela é chamada de cianobactéria. Porque quando falava de algas azuis, não se fazia conexão com bactéria. Mas ela é uma bactéria, mas faz fotossíntese, né? Porque na nossa cabeça é difícil de a gente entender que uma bactéria pode fazer fotossíntese, mas no caso das cianófitas, elas são capazes de fazer fotossíntese, né? E como elas fazem, elas possuem aquelas estruturas que conseguem acumular nitrogênio, quando elas estão num ambiente que não é satisfatório em relação a nitrogênio e fósforo, elas não desaparecem, porque nitrogênio e fósforo é o alimento delas. Então, como elas reservam, no momento em que o local, o ambiente não está propício, como ela tem aquelas células de reserva, elas vão utilizando o nitrogênio que está reservado naquelas estruturas que eu acabei de falar. Então, como pigmentos, nós temos as ficobiliproteínas, né? Eu tenho a ficocianina, a ficoeritrina e a aloficocianina e a ficoeritrocianina. Olha só. Esses pigmentos, eles dão essa coloração aqui que vocês estão vendo, né? Ele pode ficar meio púrpuro, meio vermelho, que é a ficoeritrina. Pode ficar a aloficocianina, quando tem cianina, fica azul. Ó, ficocianina e aloficocianina, ele fica azulado. E também clorofila A, que deixa esverdeado. Então, essas três tonalidades a gente pode achar no ambiente relacionado à cianobactéria, né? Eu já vi um ambiente uma vez que o local tinha uma quantidade de cianobactéria purpúrea, o gênero era purpúrea alguma coisa, de cianobactéria, não me lembro o nome agora, e a água ficava toda vermelha, né, da cor que vocês estão vendo aí, dessa ficoeritrina. Então depende muito da espécie da cianobactéria, tá? E também ela pode ficar bem esverdeada a água, né? Há quem diga que aquilo é meio azulado, quando é o caso da ficoeritrina, né? Eu sempre vejo locais onde tem muita cianobactéria muito esverdeado. Só esse dia que eu vi que a água ficou realmente avermelhada. Substâncias de reserva, né? Elas possuem um amido específico chamado de amido de cianofícias, né? Que na verdade é um glicogênio, é uma reserva de carboidratos que ela tem, assim como nós, que nos alimentamos de carboidratos no intuito de termos energia, né? Que é o primeiro que é utilizado, são os carboidratos, que são quebrados, né? E são utilizados pelos nossos músculos, por exemplo, tá? Grânulos de cianoficina, que esses grânulos de cianoficina são reserva de nitrogênio, e de polifosfatos, que é reserva de fosfato, e de polipeptídeos, tá certo? Com relação à organização celular, então a gente tem aqui dois gêneros diferentes, né? Planctotrix sp lá em cima, na verdade três gêneros, anabaena do lado direito e microcistes sp do lado esquerdo, né? Ok? Tem duas anabaenas, né? Anabaena SP e Anabaena ESP, micrografia e foto de microscópio, tá? E com relação à organização celular, as cianobactérias são muito simples. Como uma bactéria, né, formam cocos, podem formar, né, um colar de contas, né, parecido com cocos, estafilococcus, streptococcus,
né? Nós temos essas bactérias gram-positivas, gram-negativas, e nós temos as cianobactérias, que também têm o formato do seu corpo, né, da sua organização celular muito parecido. Além disso, elas possuem aerótopos. Aerótopos são vesículas de ar, de gás, né, que vão controlar a flutuabilidade delas. E por que isso é importante? Porque, veja só, quando você tem um dia ensolarado, aquela penetração de luz na água, muitas coisas podem interferir na penetração de luz na água. Se a água estiver muito turva, né? Se estiver muito poluída, se tiver muita planta na água, planta aquática, então essa luz não vai entrar. Como ela precisa de luz para fazer fotossíntese, com esses aerótopos, ela é capaz de flutuar na vertical, né? E aí ela consegue subir para mais próximo da superfície da água e captar mais luz, com mais eficiência, e depois ela desce. E se tiver com muito sol, para que ela não venha a sucumbir por conta da grande quantidade de luz, porque não é porque a gente vai fornecendo luz, que vai sendo feito fotossíntese, tem um ponto de compensação, né? Que é aquele ponto onde você pode fornecer luz, que a luz passa a ser deletéria para o vegetal. No caso das cianofícias, mesma coisa. Então, quando ela está com um local muito aberto, a água, né, não está turva, e aquela luz, aquela incidência de luz está entrando muito, e ela pode vir a sucumbir, então o que ela faz? Ela vai lá para baixo. Aí entra menos luz, ela capta menos luz para fazer fotossíntese, então ela não se queima com a luz ultravioleta, tá certo? Então ela fica nessa movimentação, aonde é mais propício para ela. Além disso, ela tem mobilidade horizontal, né? Essa mobilidade horizontal é dada por... Elas não possuem flagelos. Nenhuma cianobactéria tem flagelo. Flagelo, ao longo da evolução, é considerado uma estrutura até bem derivada, né? Tem movimento de deslizamento, né? De rotação. Ela pode se deslizar por uma bainha chamada bainha mucilaginosa, que é produzida em volta dela, tá? E estímulos luminosos. Tá? Então, nós temos aqui alguns exemplos. Oscilatória, veja que elas são muito, muito, muito simples. Nós temos oscilatório, o gênero oscilatório é como se fosse um fio de cabelo. Se você botar um fio de cabelo no microscópio, é muito parecida com a cianobactéria, pra você ver a simplicidade dela. A espirulina, que a gente vai ver alguma lâmina na aula prática de espirulina, porque eu tenho para mostrar para vocês. Então, ela é em espiral, por isso que chama espirulina, e é utilizada como medicamento. A gente toma espirulina, né? Faz até bem para os cabelos, e etc. É rica em proteína. E essa outra que é Geitleirinema, né? Um outro gênero, tá certo? Então, ela tem essa flutuabilidade. Então, que é essa bainha de mucilagem que eu estou falando agora. Olha lá, bainha de mucilagem é um mucopolissacarídeo e ácidos pécticos, né, que tem a função de absorção de elementos traço e proteção. Então, ela desliza através dessa bainha de mucilagem. Essa bainha de mucilagem serve para protegê-la. Então, como é que você sabe? Como é que tem essa bainha de mucilagem? Ela fica como se tivesse... por essas fotos que vocês estão vendo aí de cianobactérias, ela fica meio translúcida, meio transparente. Então é como se fosse uma mucilagem mesmo, por isso que chama-se bainha de mucilaginosa, né? Que é essa bainha que faz com que ela tenha essa proteção em volta dela contra ataque de herbívoros, etc., né? Peixes ou qualquer organismo, até doenças, enfim. Ela se protege, tá bom? E também desliza sobre essa bainha de mucilagem, tá certo? E possui uma parede celular, né, com diferentes camadas de peptinoglicano. Então, olha só como que é a parede celular dela. Então, ela é bem robusta, né? Ela tem uma bainha, depois nós temos uma parede celular com todas essas camadas. Olha aí para vocês verem as camadas chamadas camadas de mureína. 1, 2, 3, 4 camadas de mureína. Vejam a grossura das camadas que estão aí representadas em colorações diferentes. E depois eu tenho o plasma,
tá certo? Então, a bactéria, a cianobactéria e as bactérias de maneira geral, elas possuem mesmo uma parede celular muito reforçada, como se fosse um muro mesmo, por isso chama camada de mureína, vem de muro, né? Isso é para proteger o material genético, porque quando você quer destruir uma bactéria, você ataca o material genético dela, né? Assim? Então, quando eu tenho uma bactéria, eu tomo um antibiótico, esse antibiótico ele vai agir exatamente nessas camadas, tentando entrar dentro da célula para destruir o material genético da célula, daquela bactéria, porque uma vez que ele destrói, ela não se reproduz. Então, ela tem todo um aparato de proteção para que esse antibiótico, qualquer coisa, não consiga entrar dentro da célula. Ela protege o seu material genético. Nós, eucariontes, também protegemos o nosso material genético, né? A camada que nós temos, né, aquela membrana que nós temos em volta do núcleo, ela serve para proteger o material genético, que é o nosso tudo, né? O material genético da gente ele tem que estar ali. Então, você tem que, qualquer ser que for nos atacar, ele tem que atacar primeiro a membrana citoplasmática, passar pelo citoplasma, depois pela membrana celular, né? Pela membrana nuclear, para depois chegar no nosso material genético, né? Existem possibilidades disso acontecer? Existem várias. Medicamentos podem fazer isso, parasitas podem fazer isso, vírus podem fazer isso, né? Então, estou dizendo para vocês que os organismos eles têm formas de se proteger contra ataques externos, tá? Morfologia. Então, a morfologia é muito, como eu falei para vocês, ela é muito simples. Elas podem ser unicelular, colonial ou filamentosas. Então, as unicelulares são essas que você vê no microscópio, não dá para ver a olho nu. Coloniais formam colônias, né, são muito bonitas, formam verdadeiras colônias, como vocês estão vendo aí, né, vários, meristemepódio, melinipédia, né, microcistes, né, diferentes tipos de microcistes, clorococos, todos esses gêneros aí são coloniais. E as filamentosas, como vocês estão aí, Planctotrix, né, oscilatória, entre outros. E as filamentosas, elas são divididas em filamentosas uniceriadas ou pluriciliadas, com ou sem ramificação. Então, elas podem ter ramificação ou não, e podem ser pluriceriadas ou uniceriadas, tá? Aqui, uma pessoa num local, né, num ambiente aquático, quando você tem uma grande quantidade de cianobactéria, veja aí a cor dela como é meio azulada. Por isso ela sempre foi chamada de cianófita, né, de algas azuis. E depois, com o tempo, de cianobactérias. Veja na mão dele, né, ele pegando uma grande quantidade de oscilatória, né, um boom de oscilatória, que ele está vendo aí, e do lado a mesma oscilatória, mas eu pegando um filamento dela, colocando no microscópio e analisando. Você vai ver dessa forma. Então, o aspecto macroscópico e o aspecto microscópico. As ordens, né? Nós temos clorococales, oscilatoriales, nostocales e estignomatalis, certo? Clorococales. Então, nós vamos falar agora das características de cada uma dessas ordens, né? Clorococales, nós temos Eucapsis, né? Eu dei alguns exemplos aí para vocês de alguns gêneros que fazem parte dessa ordem. Então, elas são unicelulares ou coloniais, a divisão celular em uma ou duas ou mais planos perpendiculares, não possuem filamentos verdadeiros, né? E a reprodução é feita por fissão binária. As oscilatoriares, que são as oscilatórias, do gênero oscilatórias, a espirulina também é do mesmo gênero da oscilatória, né, da oscilatorialis. Então, elas possuem tricomas uniceriados. Esses tricomas, é isso mesmo que vocês estão vendo aí, né? Tricomas vêm de pelo, né? Como se fosse um fio de cabelo, como eu falei para vocês, só que ele é todo seriado, né? Uniceriado. Divisão celular em um único plano e ausência de ramificação. Mobilidade pode estar presente ou não presente, tá? Não há ramificação nesse grupo. Nostocales, nós temos a Nostoc, é o gênero que faz parte dessa ordem, né? Cilindropermóptero também. Anabaena, nós temos dois tipos de anabaena aí, uma SP e anabaena spiraloides, né?
Aqui é cilindrospermo, não Cylindropermopsis, mas o gênero Cylindropermopsis também existe e também é Notocaris, tá? Mas nesse caso aqui não é Cylindropermopsis. Então ele possui heterócito e acinetos estão presentes. Lembra do heterócito e acinetos são estruturas importantes que conseguem evitar que elas dessequem e também absorver nitrogênio e reservar nitrogênio para locais, né, momentos em que o local não está favorável para a reprodução. Tricomas multisseriados, aí eu tenho tricomas não unisseriados, mas multisseriados, então ele é picotado mais vezes assim, tá? Divisão celular em um único plano e ausência de ramificações. E aqui eu tenho Stygnonema-Thales, nessa ordem, nós temos o gênero Stygnonema, no caso aqui mirabile, né? Esse gênero. Eu tenho tricomas uniceriados ou multisseriados, aí depende, posso ter um ou posso ter outro, dependendo da fase de divisão celular. Em mais de um plano, então é uma divisão irregular. Ramificação existe e é verdadeira, porque eu posso ter uma ramificação que não é considerada ramificação verdadeira. E há presença de heterocisto e acineto. Como é que eu sei? Porque num monte de células iguais eu tenho células maiores, diferenciadas, porque elas têm funções diferentes. Hábito. Podem ser planctônicas, as cianobactérias podem ser planctônicas, fazer parte do plâncton, do fitoplâncton. Lembrando que o plâncton é a junção do fito e do zooplâncton. O fitoplâncton são as algas e o zooplâncton são os microcrustáceos e todos aqueles organismos que a gente vai falar em limnologia, tá certo? Então, o hábito planctônico, perifítico. O que é o perifíton? Perifíton é um grupo de organismos do qual as cianobactérias fazem parte, que estão presentes em alguns substratos, como por exemplo, raízes de plantas aquáticas. Eles formam um grupo bem específico, com estruturas específicas, com diversidades específicas, que é o perifíton, tá bom? Ou podem também ser endossimbiogênicos, viver em simbiose com outros organismos, tá? Em pelos de animais e etc, fazendo simbiose. Ocorrência, as cianobactérias podem ser marinho, né? Podem ser de água doce ou de água salobra. São encontradas na neve, em lagos polares, em solos terrestres e em fontes termais com mais de 70 graus Celsius, porque elas também vêm daquele grupo das termófilas, né? Lembra delas? Então elas também suportam altas temperaturas. Então aqui eu mostrando para vocês, né? Às vezes a gente vê no solo, em cima do muro, né, de casas, a gente vê perto do ar-condicionado, parece um limbo, né? Parece fungo, mas não é. Pode ser fungo também. Pode ser briófita e pode ser cianobactéria, tá bom? Então, a gente aí mostrando locais onde elas podem ocorrer, terrestres, né? E aqui mostrando associações, né, com outros organismos. Eu tenho uma associação de cianobactéria com briófita, né? Esses dois gêneros aí, Antóceros e Nostoque. E também tenho associações de cianobactéria com pteridófitas, anabaena em cavidade das folhas de azola. A azola é uma pteridófita pequena, né, bem pequena, aquática, e elas fazem essa associação para fixar nitrogênio. E essa associação é muito benéfica. A associação da anabaena, ela é muito benéfica e é encontrada, por exemplo, em arrozais, tá certo? Bom, as cianobactérias, elas podem formar blooms. O que são blooms? São florações. Então, o ambiente está muito propício, geralmente rico em nutrientes, geralmente rico em poluição aquática, nitrogênio e fósforo principalmente. Como eu falei para vocês, o nitrogênio é o alimento delas. Então, se o ambiente estiver propício para que elas abundem, elas vão formar essa camada esverdeada na água, né, água parada,
jamais entre num local que a água está dessa cor, tá, gente? Principalmente se você tiver com algum machucado no corpo, alguma coisa assim. Por quê? Várias cianobactérias, elas produzem toxinas, que são chamadas de cianotoxinas, né? E essas cianotoxinas, essas cianobactérias, elas estão presentes em águas de mananciais, de reservatórios, de rios, de lagos, de lagoas. Em qualquer ambiente aquático você pode encontrar. Eu falei que pode ser até encontrado naquela aguinha do ar-condicionado, né, que fica pingando, a gente pode encontrar cianobactéria ali, então você imagina, com um pouquinho de água ela já está presente lá. Então, essas toxinas produzidas pelas cianobactérias são classificadas de acordo com o local onde ela vai atuar dentro do seu organismo. Elas são extremamente perigosas. Então, se ela atacar, por exemplo, o fígado, elas são chamadas de hepatotoxinas. E esses grupos, microcistina, nodularina e cilindopermopsis, são os gêneros que causam hepatotoxinas, que produzem essa toxina que ataca o fígado, né? Então, e aí você tem maior número de casos de envenenamento, náuseas, diarreia e tumores no fígado. Neurotoxinas, saxitoxina, anatoxina A, anatoxina AS. Essas anatoxinas e saxitoxinas são gêneros também de cianobactérias que produzem neurotoxinas, que elas vão atacar o sistema nervoso. Geralmente a pessoa morre por parada respiratória, tendo convulsões, porque elas atacam o sistema nervoso. E tem também as cianobactérias que atacam a pele também, certo? As cianobactérias é o maior problema ambiental aquático do Brasil. Antigamente, as análises de água não faziam análise de cianobactéria. De um tempo para cá, depois disso que aconteceu, que eu vou dizer para vocês, que aconteceu em Caruaru, aqui em Pernambuco, foi que os órgãos de fiscalização começaram a cobrar que as empresas de tratamento de água, aqui em Pernambuco é a Compesa, que elas tratassem também cianobactérias, né? Colocassem produtos e fizessem análise da água em relação às cianobactérias. Por quê? Porque em 1996, né, isso foi capa da Veja, vocês estão vendo aí, tem na internet esses relatos, se vocês quiserem ver no YouTube tem vários relatos sobre isso, né, mostrando que ocorreram 76 pacientes foram mortos porque foram intoxicados com cianobactérias numa clínica de hemodiálise. Então, aqui tudo indica uma determinada empresa, né? Ela coletava água de um determinado local e passava por um tratamento. Mas essas cianobactérias, quando elas são passadas por esse tratamento, o tratamento convencional, elas não morrem. E um grupo delas, chamado de microcistes, parece que foi a responsável por causar essas mortes em pacientes de hemodiálise. Vocês sabem que a máquina da hemodiálise, ela filtra o sangue, ela serve para filtrar o sangue dos pacientes que não tem mais a função renal para fazer isso, porque os nossos rins, eles servem para filtrar o nosso sangue. E nessas clínicas de hemodiálise, essas máquinas de hemodiálise, se vocês já tiveram a curiosidade de ver alguma oportunidade de ter visto essa máquina, elas utilizam água para poder fazer todo o transporte, né, do seu sangue que vai passar por ali para poder ser filtrado. Né? Você chega lá, fica durante um período de 4 horas aproximadamente para filtrar seu sangue, tá? E depois tem gente que vai todos os dias, tem gente que vai dia sim, dia não, depende da situação dos seus rins. E essa clínica utilizava essa água e essa água estava contaminada. Então, essas pessoas que fizeram hemodiálise nesse dia, elas vieram a falecer. Muitas delas faleceram. E outras ficaram intoxicadas, passaram muito mal e não vieram a óbito. Mas 76 pessoas, eu já vi até relatos de que foram mais pessoas que faleceram, mais de 76. Se vocês colocarem no YouTube o caso de Caruaru, de 1996, vocês vão ver. E até se descobrir que tinha sido uma cianobactéria do gênero Microcistes, isso rendeu. Né? Isso demorou muito tempo para se descobrir, não sabia de onde que vinha, né? O que tinha ocorrido, o que tinha acontecido. Sabia que provavelmente tinha havido uma contaminação, mas não se sabia de onde que era a contaminação, até que depois descobriram que era dessa água que era fornecida a essa clínica. Então, considerações finais. As algas evoluíram a partir de um grupo basal, chamado de Archaea, que são as cianobactérias. A diversidade de algas é enorme e por isso contempla uma série
de importâncias e problemáticas sociais, tá? Mas eu acho que uma das principais atuações das cianobactérias é a associação delas com problemas ambientais. Todas as vezes que eu tenho corpos d'água que são submetidos a despejo de efluentes sem tratamento, né, com aumento da eutrofização, com aumento de nitrogênio, com aumento de fósforo nessas águas, o que eu vou ter é um aumento dessas cianobactérias, certo? Se elas tiverem luz e nitrogênio e fósforo, elas vão abundar. E aí vai causar uma série de problemas de ordem social e higiênica, né? Então, sempre ter muito cuidado, principalmente com água parada. Mesmo em rios, elas geralmente se acumulam nas margens, que são mais paradas, né? Então, ter muito cuidado com esses lugares que a gente vai frequentar, né? Porque elas podem produzir uma cianotoxina e pode vir a nos contaminar. Tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar dessa aula de cianobactérias de hoje. Então, essas características, os pigmentos, as substâncias de reserva, vocês já vão colocando na tabela. Cada coluna vocês colocam uma característica dessa que eu falei, pigmentos, substâncias de reserva, problemas sociais, e vão colocando e fazendo uma tabela resumo de tudo, né? Características da parede celular, né? Peptidoglicano, mureína, vocês vão colocando essas características na tabela. Próxima aula eu vou falar de outro grupo, aí vou falar de novo de pigmentos acessórios, de pigmentos de reserva. Então, cada aula eu vou falando de um grupo específico de algas. Aí você vai lá na tabela e complementa a sua tabela. No final você vai ter todos os grupos ali e muito mais fácil para você poder estudar e entender o assunto, porque depois você acaba esquecendo, porque são muitas características diferentes entre um grupo e outro, e aí você não consegue memorizar, tá bom? E com a tabela você consegue memorizar bem fácil, tá certo? Então, bom estudo para vocês e boa noite.